Olá, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Vitória Marinho e eu sou a sua especialista comercial que vai te acompanhar durante toda a sua jornada junto com a CIA. Hoje nós vamos falar a respeito do Fleet One, que é a nossa solução para a gestão de serviços de manutenção. O Fleet One ele foi projetado inicialmente para gerenciar o processo de manutenção dos veículos em todas as suas etapas e também controlar o período de validade de documento dos motoristas. E de bônus você ainda terá o registro de abastecimentos e controle de todos os gastos relacionados à sua frota, visando sempre controle de gastos, redução de custo e minimização de riscos. Então nós vamos começar a apresentação do Fleet One. Lembrando que para você entrar no sistema, você só precisa do teu login do sistema de monitoramento e a mesma senha que você utiliza lá, você pode utilizar aqui, tá? Então aqui na aba resumo, você já tem as estatísticas em dashboard da realidade da sua frota. Eu estou logada na conta de um cliente que me autoriza a fazer a demonstração a partir da conta dele, certo? Então, aqui no gráfico de serviços, a gente tem as informações dos serviços que tenho a ser realizados, os serviços que estão em andamento e se tiver algum serviço de manutenção atrasado, ele aparece aqui para mim nesse gráfico também. Lembrando que, como eu falei, o Fleetway ele faz a gestão tanto das unidades, né, dos veículos, quanto dos motoristas. Então, aqui eu tenho 5 unidades que estão disponíveis, né? E 2 unidades que estão paradas, 2 veículos que estão em manutenção. Motoristas, todos os 8 motoristas estão disponíveis, não tenho nenhum motorista parado para fazer algum serviço de manutenção ou algo desse tipo, certo? Aqui nós temos também a quantidade de intervalos que eu tenho registrado nessa conta, e para que você entenda já os termos que serão utilizados durante esse treinamento, os intervalos são a frequência em que se é realizado uma manutenção. E os serviços é a ação mesmo, o serviço que foi realizado, serviço de manutenção. E esse serviço ele sempre estará associado aos estados, que seria em atraso, em andamento ou finalizado, certo? Aqui no cantinho superior, no cantinho direito, né, nós temos a nossa biblioteca de custos. Eu tenho todos os gastos que eu tive com essa frota, desde que se iniciou a gestão dela a partir do sistema do Fleet One. Eu tenho aqui o resumo total de quanto que ele gastou em manutenção, quanto que ele gastou em combustível. Você pode ver que a manutenção aqui nesse caso tem um custo muito pequeno em relação ao combustível, porque se trata de uma frota alugada, então ele não paga pelos serviços de manutenção, ele paga somente se for algo extra do que foi contratado por ele lá no plano da locadora, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o indicador de quanto que custa cada km rodado dele, as horas de motor, né, uma média, e também a média que ele paga por litro de combustível. Nós temos aqui embaixo um gráfico de custo de combustível e também de quilometragem. Eu gosto bastante dessa conta aqui, de utilizar ela para fazer demonstração, devido ao resultado que foi muito bom. O cliente ele iniciou gastando 24 mil de combustível, isso em junho do ano passado, e agora ele entrou numa estabilidade que ele gasta entre 6 e 9 mil reais. Então, esse daqui é o padrão de consumo deste cliente, tá? A gente teve uma redução de custo muito legal e é uma conta que dá para usar como case, porque ele se empenhou bastante para participar e para fazer valer a nossa metodologia, certo? Então, voltando lá, para que a gente comece a parte prática do sistema, a gente precisa fazer algumas configurações que vão facilitar a utilização dele no dia a dia. Então, aqui no cantinho superior direito, você tem essa setinha e clicando nela, você vai entrar aqui em biblioteca de gastos.
Na biblioteca de gastos, a gente vai deixar registrado todos os serviços que você sabe que tem um custo fixo. Então, aqui, o excedente por KM dele, da locadora, sempre vai ter esse valor aqui. Assim como a mensalidade dele, pelo contrato, se permanece fixa neste valor. E aqui a gente tem também serviço de limpeza do veículo, a lavagem, né? O lava-jato dele custa R$ 50. Então, ele sempre vai ser esse valor, nunca tem alteração. Então, se você tem algum serviço na sua frota que já tem um preço fixo, que não tem alteração no valor, você pode deixar registrado. E para fazer esse registro é muito simples, você pode vir aqui em adicionar, colocar aqui qual que é o nome, né, do serviço, se é um serviço relacionado à substituição de peça ou mão de obra, e colocar qual que é o valor. Clicando em salvar, ele já vai ficar disponível aqui na sua biblioteca de gastos. A mesma coisa vai funcionar para combustíveis. Se você tem contrato ou se você já tem acordo com algum posto específico, que você paga um valor fixo pelo combustível, você já pode deixar aqui registrado para que toda vez que você for adicionar um abastecimento, você não precise colocar manualmente o valor desse custo por litro aqui, certo? Então, registrei aqui o custo por litro para atualizar. Caso não seja mais esse valor, é muito simples, é só você clicar no lapisinho e atualizar o valor aqui. Para excluir, a mesma coisa, você pode excluir um serviço ou um abastecimento clicando no ícone de lixeira, certo? Então, fizemos as configurações de biblioteca de gasto, você volta aqui na setinha para fazer as configurações do teu usuário. Então, aqui a gente tem os parâmetros, tá? Já está configurado, então, o idioma do sistema vai ser português, como que você quer a formatação de data, como você pode ver, não tem a barrinha. Então, a gente sempre está utilizando como ponto formato da hora, sempre também hora, minuto, mas você pode colocar hora, minuto, segundo, caso seja necessário. E aqui o serviço, as notificações que você quer receber, de próximos, de atrasados, de rejeitados, tudo isso aqui você pode configurar pelo sistema, certo? Fez as configurações do teu usuário, você clica em salvar. Beleza, já foi salvo as informações. Depois a gente vai vir aqui em administração, para que você faça as demais configurações para a tua utilização do sistema. Então, aqui a gente tem direitos de acesso. Esses direitos de acesso é relacionado aos usuários que você tem no sistema de monitoramento. Então, por exemplo, se é uma conta que você tem 3 ou 5, 10, que você tem vários usuários nessa conta, você pode dar acesso para eles também para utilizar o Fleet One. Então, por exemplo, os meus motoristas, eles mesmos que vão controlar as manutenções preventivas. Então, eu quero dar acesso para eles visualizarem e editarem tanto os serviços quanto os intervalos. E o supervisor, eu quero só que ele visualize para ver se está tudo bem, se eles estão cumprindo com o planejado ou não. Então, você pode editar para ele só visualizar. Então, o primeiro ícone é de visualização. E o lapisinho é para que você dê autorização para ele alterar alguma configuração, tá? A mesma coisa você pode fazer para notificações ou geolocalização, porque lá no cantinho de unidade da frota aparece a localização do veículo. Então, dá para você configurar isso aí também para ele não ver as localizações, por exemplo, ok? Dito isso, a gente vai agora para a aba de unidades da frota. Aqui, como que é utilizado? Porque às vezes você é uma empresa que tem várias unidades, né? Várias empresas, e cada sede dessa da tua empresa controla os seus próprios veículos. Então, ao geral, você tem 100 unidades, 100 veículos monitorados pela CIA, porém, você aqui pelo sistema, pelo seu usuário do Fleet One, você vai controlar apenas algumas dessas unidades. Então, você viria aqui em todas as unidades disponíveis, vai aparecer a lista de veículos que você tem na sua conta, e aqui você vai arrastar para o lado, tirar daqui e colocar aqui, somente as unidades que você vai controlar a partir do Fleet One, certo?
Isso aqui é tanto para as unidades quanto para o motorista, mas você pode, por exemplo, configurar ou fazer o acompanhamento somente dos motoristas e não das unidades, ou então somente das unidades e não dos motoristas. Então, tem o filtro aqui para você selecionar do que você quer fazer essa manutenção, tá? Depois nós temos aqui as configurações da frota. Então, por exemplo, você pode colocar aqui sede Londrina, sede Maringá, sede Curitiba. E aí você fazer as configurações de moeda, né? Que aqui no caso é real, quilometragem e aqui combustível. Que o cliente fez um registro estranho, mas não tem problema. Poderia colocar aqui o combustível fixo desse veículo é sempre gasolina, ou então é sempre etanol. E aqui em extrair quilometragem e horas de motor é para que seja sincronizado a quilometragem da aba do CIA no monitoramento e horas de motor no monitoramento por aqui. É importante lembrar que toda vez, ou pelo menos uma vez ao dia, se você for utilizar o Fleet One, você tem que vir aqui atualizar a quilometragem e a horas de motor, certo? Então, como o cliente já fez essa atualização hoje, então não vai atualizar novamente, tá? Depois nós temos aqui a aba de notificações, onde você vai fazer as configurações das notificações que você quer receber. Então, por exemplo, eu posso receber essas notificações por e-mail, pelo Telegram ou por outro servidor, né? A gente vai fazer aqui por e-mail. Então, você coloca o nome da notificação. Então, você pode colocar aqui serviços, notificação de serviços. Serviços. Aí você coloca qual que é o teu endereço, o endereço de e-mail, vou colocar aqui que é o vmarinho, meu e-mail, e não vai ser por servidor, né, vai ser no próprio e-mail, não tem problema, você pode colocar um assunto, vou colocar teste, unidades da frota, você quer vincular todas as unidades, somente algumas, ou você quer todos os intervalos, ou somente alguns intervalos. Então, por exemplo, eu vou selecionar, eu quero receber as notificações das unidades. Vou selecionar aqui de quais unidades que eu quero, arrasto aqui para o lado, e beleza, vou receber as notificações somente dessa unidade, tá? No caso, como eu estou na conta do cliente, eu não vou fazer nenhuma alteração, mas é bem tranquilo de você fazer. E aqui você vai decidir qual tipo de notificação que você vai receber. Se você quer notificação de próximo serviço, serviços que estão em andamento, serviços em atraso, e embaixo você tem como editar ou fazer o texto para você receber essa notificação. Então, por exemplo, você pode colocar aqui o nome do serviço. Então, o serviço de manutenção tal, da placa tal, tem o início previsto para tal dia, o prazo de conclusão tal dia, e beleza. Salvei aqui, ele já vai enviar para mim o e-mail conforme foi solicitado aqui para mim. Toda vez que tiver serviço em atraso, ele avisa para mim que tem o serviço em atraso, tá? Então vai funcionar da mesma forma para e-mail, para outro servidor e também pelo Telegram. Essa parte aqui de configuração de servidor externo e Telegram, a gente sempre pede que seja avisado para nós, para que a gente faça a configuração para garantir que vai funcionar em perfeito estado, tá? Depois nós temos aqui a configuração de relatório por e-mail, que vai funcionar da mesma forma que aquela abinha de tarefas lá no seu sistema de monitoramento. Então, você configura aqui o sistema para que encaminhe automaticamente um relatório para você por e-mail. Então, você pode, por exemplo, colocar aqui o nome do relatório, o tipo de relatório, se você quer por frota, por unidade ou por motorista, de qual estágio do serviço, né, que você quer puxar os relatórios. Então, pode ser todos os relatórios que foram finalizados no mês de julho. O elemento, como que vai ser agrupado? Se você quer por objeto, né, por placa, por intervalo ou por tipo de serviço. O ponto de partida e a partir de qual data que você quer que seja enviado. Então, como a gente está registrando de hoje, vai aparecer aqui de hoje, mas você pode mudar. E a partir do dia 20, por exemplo, a cada 30 dias, eu quero receber um e-mail desse. Sendo que você pode me enviar com um dia antes. Um dia antes de completar um mês, eu receber este e-mail.
E aqui, em endereço de destinário, eu coloco para qual e-mail que eu quero receber, em qual e-mail que eu quero receber este relatório, certo? Fazendo essa configuração, já está tudo certo, você pode clicar em salvar e beleza, já está programado a tarefa para que o sistema faça automaticamente para você. E aqui na aba de campos personalizados, que vai ser bem útil lá na frente, quando a gente for mexer nos serviços, o cliente já deixou registrado, por exemplo, oficina. E você pode colocar outra coisa, uma lista de postos de combustível que você tem contrato, né? Onde você sempre abastece. Então, posto 1, posto 2 ou posto 3. Por que isso? Para que quando você for registrar um abastecimento ou um serviço de manutenção, você não precisa ficar digitando manualmente, sabe? Toda vez que for fazer um serviço, é sempre no mesmo lugar. Então, já deixa registrado aqui que a pessoa que for o operador do sistema só vai precisar selecionar de qual serviço que se refere. Então, eu salvei a configuração, o sistema ele vai atualizar. E pronto, foi salvo aqui para mim o posto de combustível, sendo que eu vou ter ali 3 opções de postos, tá? Voltando lá para a aba de resumo, fiz todas as minhas configurações. A partir disso, eu já posso começar a utilizar o meu sistema. Então, a gente vai agora para a aba de intervalos. O intervalos, como eu falei anteriormente, ele é a frequência em que você realiza esse serviço. Então, a partir disso aqui, a gente já tem uma programação de todos os serviços de manutenção preventivas que você precisa fazer na sua frota. É claro que se tiver alguma coisa que já não está programada aqui, você pode fazer a programação manual, clicando em criar serviço, coloca aqui o nome do intervalo, né? Então, você coloca a que tipo de serviço de manutenção que está relacionado, pode colocar uma descrição também. Se esse intervalo vai ser controlado a partir da quilometragem, das horas de motor ou por dia, né? Então, por exemplo, eu vou controlar por dia. Então, a cada 30 dias ou a cada 30 semanas ou a cada 30 meses, eu preciso realizar esse serviço. E aqui em aviso prévio, quanto tempo antes que o sistema precisa me avisar que está na hora de realizar este serviço, tá? Então, colocando as informações aqui de frequência e de aviso prévio, você já pode ir aqui para os gastos, registrar quanto que você paga por este serviço. Então, por exemplo, lá na biblioteca de gastos, você já deixou registrado os valores que você paga para determinado serviço, certo? Então, eu vou colocar aqui, esse serviço aqui é um serviço intervalo extra. Então, coloco o nome do intervalo e aqui eu posso colocar que é substituição ou trabalho. Coloco aqui o valor, qual que é a quantidade de peças, né? Nesse caso aqui, como é substituição de peça, qual que foi a quantidade? Então, por exemplo, eu substituí 10 peças, o valor total foi R$450. E aqui em unidades, eu posso selecionar de qual unidade a qual unidade que esse serviço ficará vinculado. Então, se todas as unidades precisam fazer esse serviço, então eu arrasto todas as unidades para cá. E se além das unidades, eu também preciso fazer dos motoristas, eu posso selecionar todos os motoristas e arrastar para cá também. Automaticamente eu já vou ter vinculado esse serviço tanto às unidades quanto aos motoristas, tá? Nesse caso aqui, eu vou sair dessa aba, porque eu não vou deixar nada registrado, mas caso fosse para você registrar um intervalo, você poderia fazer isso facilmente pela aba aqui manual, tá? Então, os clientes já têm registrado aqui de serviços de intervalos o alinhamento e balanceamento, a frequência a cada 10.000 km e a cada 9.500 km rodado, eu vou receber uma notificação de que está na hora de eu realizar esse serviço novamente. E aqui
eu sei a quantidade de unidades que eu tenho vinculadas a esse serviço. Então, todas as 7 unidades do cliente precisa fazer a cada 10.000 km um alinhamento e um balanceamento. Caso você precisasse editar alguma informação referente a isso aqui, você pode clicar em cima e ele já vai mostrar aqui para você as informações. Você pode mudar, por exemplo, a frequência para cada 15.000 km ou então diminuir o aviso prévio. Ou até colocar um valor fixo, ou mudar, tirar alguma unidade daqui que não vai precisar fazer o alinhamento e arrastar para cá, certo? Então, é bem tranquilo de se fazer a manutenção de qualquer informação que foi registrada aqui anteriormente também, certo? Aqui nos filtros você pode ver que, da mesma forma que tem os serviços vinculados à unidade, você também pode filtrar somente as informações dos motoristas. Então, a única coisa que eu tenho vinculada a motorista seria a renovação de CNH, ok? Então, essa daqui é a aba de intervalos. Nós vamos agora para a aba de serviços. Os serviços são realmente a mão de obra que foi realizada nestes veículos, né? Então, quando você registra algum intervalo lá na aba de intervalos, automaticamente esses intervalos já vêm aqui para a aba de serviços. Por quê? Porque foi planejado anteriormente, se trata de manutenção preventiva, certo? Então, aqui na aba de serviços, você vai registrar as manutenções corretivas ou as extras, né? O que não estava programado. Então, você teve que fazer de última hora uma troca de pneu, por exemplo. Você pode registrar aqui na aba de serviço. Então, clica em criar serviço. Você coloca aqui troca, né, de pneu, troca de pneu. Vem aqui, data do serviço, você pode colocar uma data e qual que é o estado, se o serviço ele já foi finalizado, se ele está próximo a ser realizado ou se está em andamento. Beleza, você pode colocar uma descrição, por exemplo, explicando por que foi necessário fazer essa troca de pneu. É interessante usar a descrição de forma estratégica, porque quando você puxar o relatório, você vai ter a informação completa, né? Depois aqui a gente tem o tipo de objeto do serviço, se é relacionado à unidade ou ao motorista, qual que é o objeto, qual placa ou qual motorista, a quilometragem no momento do serviço, se você tiver essa informação, pode colocar. E aqui, ó, que aparece os campos personalizados. Por exemplo, foi em uma oficina, então você coloca o nome da oficina. Ou se foi em posto de combustível, você coloca em qual que foi o posto de combustível, certo? Então, eu posso colocar que o serviço foi realizado no posto 1. Em anexar arquivos, você tem a possibilidade de anexar, por exemplo, uma nota fiscal de serviço, certo? Então, selecionei qual arquivo que eu quero importar aqui para o sistema. Ok, cliquei em gastos, eu consigo registrar qual que foi o valor desse serviço, tá? Então, eu posso colocar aqui qual que é o nome desse serviço, se foi mão de obra ou se foi substituição de peça, o custo e a quantidade. Cliquei em criar serviço, pronto, já foi criado esse serviço que foi feito aqui de forma corretiva ou fora do que era programado, certo? Então, voltando lá para que fixe isso na cabecinha de vocês. Intervalo referente à frequência das manutenções preventivas. Então, se você já sabe que você precisa fazer esse serviço frequentemente, você vem aqui em intervalos e cria esse serviço, já programa de quanto em quanto tempo que precisa ser realizado esse serviço de manutenção. E na aba de serviços, você vai registrar algo que foi fora do planejado, ok? Beleza. Tanto os serviços quanto os intervalos, você pode simplesmente importar uma planilha. Se você já tiver, por exemplo, você está começando a utilizar o Fleet One agora, porém você já fazia esse controle de custos por outro sistema. Você pode exportar lá daquele sistema e importar todas as informações aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês como que seria isso, tá? Então, eu vou pegar aqui o modelo de planilha de intervalos, certo? Abrir
como a gente já tinha atualizado aqui o formato de data sempre para ponto, mas você tem outras opções aqui também. Eu vou deixar como ponto, dou OK. Pronto, ele mostra aqui para mim a planilha. Se essa planilha tivesse com algum defeito, ele já mostraria a célula vermelha, indicando que eu precisaria arrumar essa célula para poder exportar o serviço. Como, por exemplo, aqui você está vendo que é nome, né? Ó, é o nome das colunas que estava na minha planilha do Excel. Então, quando eu começar a selecionar aqui na coluna o tipo de informação que eu tenho aqui abaixo, ele vai mostrar para mim vermelho, ó. Isso aqui refere-se ao intervalo, né? O tipo de serviço. Então, você vai colocar aqui intervalo. Aí aqui você vai colocar aqui o tipo, né? Aqui é só por km, mas poderia ser por dia ou por horas de motor. Então, por km, quilometragem, ó, tipo de intervalo por quilometragem. Você pode ver, tem erro aqui. Por quê? Porque km é a quantidade e não a frequência, né? E não pode ser escrito. Então, por exemplo, aqui, 30. Se eu mudar para 30, para número, ó, ele já atualiza para mim, ele já mostra para mim branquinho. Então, tá ok, a minha planilha vai ser aceita. E aqui, a frequência é de quanto em quanto tempo que precisa ser realizado esse serviço. E aqui em aviso prévio, quanto tempo antes que eu preciso ser notificada a respeito desse serviço que está para fazer, certo? Então, feito essas configurações aqui, eu posso vir e eliminar a primeira linha, né, para não ficar aparecendo esses nomes aqui que não tem necessidade, salvar e pronto, já subi a minha planilha de intervalos aqui para o sistema. A mesma coisa vai acontecer na aba de serviços, tá? Então, se você precisar importar serviços que já foram realizados, você pode fazer isso facilmente, dando um clique aqui e importando qualquer serviço aqui para o Fleet One. Lembrando que você tem que se atentar às colunas obrigatórias. Então, aqui no serviços, você precisa colocar o prazo para conclusão, a hora do serviço, quando que ele iniciou e quando que ele finalizou, a data estimada para o próximo serviço, esse tipo de coisa. Para os intervalos, as colunas obrigatórias são isso aqui, o nome do intervalo, a frequência, quanto tempo antes quero ser avisado, e a quais unidades que vão ser quais unidades que vão estar vinculadas a este intervalo, certo? Feito isso, a gente vai entrar aqui para a segunda parte, que é a parte de abastecimentos. Os abastecimentos, eles vão funcionar da mesma forma que as manutenções dos intervalos. O sistema é muito facinho de utilizar. Então, aqui, o cliente já registrou os abastecimentos desse período, ó, do dia 15 do 4 ao mês 7, mas eu quero ver dos de janeiro a fevereiro. Então, eu seleciono o período, salvar, pronto. Ele mostra aqui para mim, por unidade, quais que foram, a data, qual que foi a data do abastecimento, qual que foi o tipo de combustível que ele utilizou, qual o volume que foi abastecido, quanto que ele pagou por litro e qual que foi o custo total desse abastecimento. Isso aqui ele subiu por uma planilha de Excel, ele alimenta a planilha dele e depois ele importa tudo aqui para o sistema, tá? Mas você poderia fazer isso manualmente também, clicando em criar abastecimento. Aí você coloca a data que foi realizado o abastecimento, você pode selecionar a unidade e também o motorista, né, para saber qual que o Alex que abasteceu a unidade 20, tá? Você coloca aqui o tipo de combustível, ó, aparece para mim etanol e gasolina. Beleza, vou colocar gasolina. Ele já atualizou para mim o custo que eu pago no litro. E aqui no volume você vai colocar qual que foi o volume, quanto que ele abasteceu. Ah, abasteceu 45 litros. Então ele já calcula para mim que eu paguei R$300,60 para abastecer esse veículo, tá? Você pode colocar alguma descrição, localização também. Você pode digitar aqui Avenida, não sei do que, Avenida Carneiro Leão. Avenida, então vai aparecer aqui. Você coloca o endereço do posto que foi que abasteceu, ele vai procurar no mapa para atualizar para você. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, a notinha também do abastecimento. Você consegue anexar, ok? Feito essas configurações, você clica em criar abastecimento
e já foi registrado o teu abastecimento aqui no Fiat One, certo? A mesma coisa você pode fazer simplesmente uma importação de abastecimento a partir de uma planilha, que vai funcionar da mesma forma. Você adenta as colunas obrigatórias e manda bala. Bem facinho de se fazer. Beleza? Então, as principais abas do sistema a gente já viu, que foram a aba de resumo, para você ver os gráficos, né, as informações em estatística, unidades da frota, para você ver todas as unidades que você tem aqui no sistema. Então, são motoristas e são veículos. Você pode aqui filtrar todos ou as unidades que estão ativas ou, por exemplo, os veículos que estão em serviço. Então, a gente tem a unidade 64 e a unidade 65 que está parada porque estão realizando algum serviço. Se você clicar em cima da unidade, ele mostra pra gente a localização, olha, o custo que você teve com serviços dessa unidade, desde quando essa unidade entrou aqui, e qual que é o custo por km, a média de custo por km que você está pagando para este veículo aqui, tá? Então, a gente tem a quilometragem total e a quilometragem atual. Quilometragem total é desde quando esse veículo tem sido acompanhado, rastreado. E a quilometragem atual, desde o momento que começamos a fazer o controle, a gestão de manutenção deles pelo aplicativo do Fiat One, tá? Então, você também consegue ter esse gráfico por unidade, o que é muito legal. Depois você tem os registros de abastecimentos dessa unidade. Aqui tá do filtro do mês 4 ao mês 7, mas vamos colocar do ano. Pronto, ele mostra para mim todos os abastecimentos dessa unidade no ano. Para a mesma coisa, os serviços, ó, atualizei lá. Esses são os serviços que foram feitos nessa unidade no ano. Todos os intervalos que estão vinculados a essa unidade. Então, por exemplo, a gente criou lá um intervalo novo, né, de teste aquela hora. Então, se eu tivesse salvado ele ia aparecer aqui para mim, como uma renovação de CNH. Essa unidade não está vinculada a esse serviço, renovação de CNH. Mas vamos supor que eu precise vincular a renovação para esse veículo. Então, eu clico na renovação, arrasto ela aqui para o lado esquerdo e pronto, já vai aparecer aqui para mim, cadê? Renovação de CNH. Mas, Vitória, como é que o sistema vai entender qual que é a próxima data para fazer essa renovação? Você vai vir aqui, ó, tá vendo agora que eu só arrastei para cá, ele mostra para mim que é daqui 1825 dias. Mas a partir do momento que eu colocar qual que foi a última data que eu realizei esse serviço, então vou colocar aqui que foi em dezembro de 2020, do novembro de 2020. Salvei. Olha o que aconteceu. Ele diminuiu os dias que tem para ser realizado o serviço. Então, é assim que você vai fazer para tudo. A partir do momento que você colocar aqui a informação da última vez que você fez esse serviço, ele vai atualizar e começar a contar a partir da última data que você realizou o serviço. Então, se você já tem um controle, um histórico dessa placa dos meses anteriores, vai ser perfeito para você começar a acompanhar a partir daqui, ok? Feito isso, eu vou cancelar para não alterar as informações dessa unidade, né? E aqui você tem o perfil da unidade. Você pode mudar mostrar se é um carro, se é uma van, um micro-ônibus, uma caminhonete, um trator, enfim. Qual que é a quilometragem desde o início do uso, né? Então você pode colocar desde quando você comprou o veículo, a quilometragem, assim o número vai ficar mais exato. E você pode colocar uma descrição também. Feitas essas configurações, você clica em criar serviço ou criar abastecimento e você pode, por exemplo, automaticamente aqui por dentro da unidade criar um serviço para essa unidade ou um abastecimento para essa unidade sem precisar vir aqui nessa aba. Então você entendeu? Ó, a gente estava aqui na unidade da frota, cliquei em cima da unidade, eu vejo aqui o resumão total dessas unidades e eu posso dentro da unidade já criar um abastecimento ou um serviço para esta unidade aqui.
Então, não preciso sair daqui e ir lá no intervalo, lá no serviço, para poder fazer essa configuração ou esse registro, certo? Dá para você fazer tudo aqui por dentro da unidade. Beleza, então as principais informações que a gente deveria passar referente às unidades, aos intervalos e aos serviços já foram passados. Vocês aprenderam também a fazer a configuração da sua conta, as administrações, registrar informações fixas, né, na biblioteca de gastos. Vocês também já aprenderam a fazer a leitura dos dashboards e agora a gente vai para a parte de visualização de resultado, que seria os relatórios e as notificações, tá? Então, aqui na aba de relatórios, você pode escolher, filtrar para você fazer um relatório. Então, eu quero o relatório da frota toda, de todos os veículos, dos serviços que estavam em atraso ou que foram feitos em atraso, não, que estão atrasados, né? No caso, não tem nenhum, então eu vou colocar dos serviços que foram rejeitados durante o ano, por exemplo. Eu quero agrupar por por objeto, né? Que vai vir a placa, por objeto, executo. Não tem nenhum dado porque nenhum serviço foi rejeitado. Então, eu vou mudar aqui, eu vou colocar os serviços que estão em andamento. Beleza, ele já mostra aqui para mim que tem 2 serviços em andamento, e se eu clico aqui na setinha, ele mostra qual que é o serviço. Então, no relatório saiu a unidade, né? Unidade 64 e unidade 65, e o serviço que está em andamento é uma troca de filtro de ar e um alinhamento e um balanceamento. Mostra desde quando que esse veículo está em andamento, então foi hoje, né? E vai finalizar hoje mesmo. Beleza, saiu o meu relatório, eu posso exportar ele para Excel para que eu tenha esse dado salvo no meu computador ou que eu possa encaminhar para outras pessoas. Então, para qualquer tipo de relatório, é assim que vai funcionar. Você só precisa fazer as configurações do teu relatório, tá? Salvar, executar e pronto, ele já vai mostrar aqui na tela para você. Belezinha, pessoal? É isso. As notificações, elas vão ser mostradas aqui no sininho, não teve nenhuma notificação, porque o cliente já atualizou o sistema hoje mesmo, como a gente pôde ver. Mas caso tivesse alguma notificação, ia mostrar vermelhinho aqui pra gente nas notificações, certo? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. Vou estar à disposição para acompanhar vocês durante esta jornada, tá? Sei que muitas dúvidas vão aparecer na utilização prática, né? Quando vocês forem mexer no dia a dia mesmo, mas para isso vocês podem contar comigo ou com qualquer outra pessoa da equipe, certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e vamos lá!